Olá, sejam todos muito bem-vindos. No início do ano 2000, Bill Gates começou a transferir seus interesses do mundo dos softwares, que já era monopolizado pela Microsoft, para o setor farmacêutico, com uma particular atenção às vacinas e às campanhas de prevenção sanitária da OMS. Como eu já havia dito no ano passado em um vídeo, Bill e Melinda Gates fundaram no ano 2000 a Gavi, Aliança Global para Vacinas e Imunização, e também no mesmo ano a Bill e Melinda Gates Foundation. Em um curto espaço de tempo, Bill adquiriu ações das maiores empresas farmacêuticas e tornou-se o primeiro financiador privado da OMS. A maior parte do dinheiro que Gates garante à OMS está vinculado aos programas específicos de suas fundações. Isso significa que a OMS não pode priorizar de forma independente a saúde global, e está cada vez mais claro que a instituição está à mercê do indivíduo privado. Depois de Gates ter assumido um papel de liderança na direção da OMS e tendo entrado no mercado farmacêutico com grande pompa, o fantasma das pandemias globais começaram a nos assombrar com maior frequência. Detalhe: não se ouvia falar em pandemia desde 1981. Em 2002, nós tivemos a síndrome respiratória aguda grave, conhecida como SARS, causando a morte de 774 pessoas no Sudeste Asiático. Em 2003, foi a vez da gripe aviária, com a cepa H5N1, que se tornou uma ameaça de pandemia em 2005, quando as primeiras infecções aconteceram em humanos. Em 2009, entrou em cena a gripe suína, conhecida também como H1N1, onde a OMS a classificou como pandemia por 14 meses. In late April, WHO announced the emergence of a novel influenza A virus. Os meios de comunicação de massa, os virologistas e governo de todo o mundo criaram uma psicose coletiva na população, aterrorizando-a 24 horas por dia sobre o perigo de morte iminente de milhões de pessoas devido à pandemia suína. Exatamente 10 anos depois, em dezembro de 2019, disparou mais uma vez o alarme de saúde mundial para um novo vírus chamado SARS-CoV-2, que pertence à família dos coronavírus responsáveis pela gripe comum. A pandemia foi decretada pela OMS em 2020 e a história da gripe suína parece se repetir seguindo o mesmo script. We're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Nunca antes na história se mostrou de crucial importância para a sobrevivência da liberdade e da democracia esclarecer quais entidades se escondem por trás da cortina de fumaça da chamada saúde pública global e das pesquisas científicas mais credenciadas pelos meios de comunicação e instituições de todo o mundo. De fato, no decorrer da história, nunca tinha acontecido que líderes de saúde mundial pudessem assumir o controle das nações, a ponto de poderem suspender os direitos fundamentais de seus cidadãos, impedir funerais e separar famílias, a partir das decisões de comitês técnicos científicos, que nada mais são que a origem direta dos interesses particulares da indústria farmacêutica. O primeiro fato a saber é que a Organização Mundial da Saúde não é de forma alguma uma autoridade científica imparcial, como é descrita pelos canais oficiais de informação, mas sim uma entidade caracterizada por conflitos de interesses graves e incuráveis que não podem ser considerados de forma alguma representante do interesse coletivo de saúde. Muito pelo contrário, ela pode ser qualificada como fiadora dos interesses privados da indústria farmacêutica. Embora poucos conhecidos, na verdade, todos os grandes órgãos de controle para a proteção da nossa saúde, desde a OMS, a EMA, o FDA e os diversos órgãos nacionais de saúde, atuam como corolário e são financiados diretamente pela indústria farmacêutica, ou a maioria de seus especialistas recebem os seus salários dos fabricantes de medicamentos, que são exatamente aqueles que deveriam ser controlados por eles. No campo médico e científico, onde a saúde e a vida do paciente dependem exclusivamente da avaliação objetiva e imparcial da eficácia e segurança dos medicamentos, esse princípio ético deveria ser aplicado com ainda maior rigor e severidade. Mas o que vemos é tudo o contrário. Bill e Melinda Foundation, por exemplo, é atualmente o primeiro financiador da OMS e são considerados pelos funcionários da OMS seus patrões. Portanto, não é por acaso que eles se comportam como tal, abordando a política e as regras internas da organização dos últimos 20 anos. A prova disso são os 10 anos de vacinas anunciadas por Bill Gates. O risco de um conflito de interesses está sempre ali na esquina. O grave problema do irremediável conflito de interesses da OMS foi levantado recentemente em um interrogatório no Parlamento Europeu, no dia 21 de janeiro de 2020. Mas a indústria farmacêutica não tem intenção de abrir mão do controle sobre o topo da saúde pública mundial, enquanto os estados parecem não ter o poder suficiente e autonomia de decisão para acabar
com essa situação escandalosa. Os órgãos de controle, além de serem financiados diretamente pela indústria farmacêutica e de terem seus grupos de trabalho muitos especialistas com graves conflitos de interesse, não realizam de fato nem mesmo um exame minucioso dos medicamentos, apenas leem os documentos que lhes são entregues pelos próprios fabricantes. Isso porque é a indústria farmacêutica que contrata, de forma privada, cientistas para comprovar a segurança e eficácia de seus próprios medicamentos, com experimentos planejados desde o início, para esse fim, e certamente não para obter um resultado imparcial, como demonstra o chamado efeito de financiamento ao nível estatístico. Todas as pesquisas científicas financiadas direta ou indiretamente pelo fabricante, ou em qualquer caso realizadas por pesquisadores em conflito de interesses, terminam sempre a favor dos patrocinadores. Na prática, basta saber com antecedência quem está financiando a pesquisa para saber como ela irá terminar. Essa situação escandalosa nos mostra a realidade desse sistema corrupto e o que ele significa de fato. Como honestamente admitiu o professor Silvio Garattini, o mais conceituado farmacologista italiano, ele disse que cerca de 10 mil medicamentos autorizados no mercado pelos organismos propostos para o controle, apenas algumas dezenas deles são realmente úteis ou eficazes. A indústria é tão poderosa que sempre consegue derrubar a realidade e fazer com que a publicidade de seus medicamentos e de seus diretores de marketing apareça como evidência científica, ao mesmo tempo que a verdadeira ciência, aquela inconveniente da pesquisa acadêmica independente que traz à tona a eficácia e os efeitos colaterais de seus produtos, vem creditada como pesquisa lixo. O mundo da investigação tem uma estrutura vertical e os estudos científicos aos quais se acredita o máximo fator de impacto são exclusivamente aqueles que são publicados nas mais conceituadas revistas, como Nature, The Lancet, British Medical Journal, que também são controladas pela indústria farmacêutica em diversas formas. Na verdade, trata-se de revistas de baixa circulação, com custos elevados e que, na prática, só podem sobreviver graças aos anúncios pagos pela própria indústria farmacêutica. Além disso, como corajosamente denunciou Richard Smith, ex-diretor da revista British Medical Journal, nessas revistas também é muito difundida a presença de escritores fantasmas, ou luminari, pagos generosamente pela Big Pharma para colocar suas assinaturas em estudos científicos lixos, preparado por seus diretores de marketing para potencializar os efeitos positivos de um medicamento ou minimizar seus efeitos colaterais. Obviamente, isso não significa que todos os artigos publicados nas mais conceituadas revistas científicas do mundo sejam elaborados dessa forma, mas vale ressaltar que o peso da indústria na orientação das escolhas médicas e da pesquisa científica é decisiva. As manipulações científicas da Big Pharma estão agora na ordem do dia, graças a um sistema enraizado e bem estabelecido que conta com o apoio de jornalistas científicos, professores universitários e luminares complacentes que são pagos para apoiar tudo o que convém à indústria. O fato é tão evidente aos olhos dos especialistas que se tornou impossível escondê-lo. Até a prestigiosa revista científica The Science, em fevereiro de 2013, dedicou uma capa a esse título: a impossibilidade objetiva de confiar nas empresas farmacêuticas. O conjunto de fatos jamais poderiam ocorrer se existisse dentro dessas instituições uma comunidade científica ética, composta por cientistas independentes que atuam pelo real interesse coletivo e não por interesses unilaterais e privados. Esse tipo de comunidade científica, ostentado pela grande mídia como garantia de absoluta objetividade e imparcialidade, existe apenas no imaginário coletivo, pois a sua base se encontra exclusivamente na propaganda da indústria, que evoca sua autoridade toda vez que tem que esconder sua grave interferência na ciência médica. O segredo que não te contam é que nem todos os cientistas têm o mesmo peso dentro da comunidade, onde a democracia e a meritocracia não está em vigor, mas sim o critério de autoridade, que pode ser facilmente adquirido somente com a aprovação da indústria. Aqueles que se vendem ao sistema privado têm fácil financiamento para as próprias pesquisas. Suas consultorias são pagas a preço de ouro, suas pesquisas são publicadas nas grandes revistas, vivem de recomendações, têm sempre notoriedade, divulgações na mídia de massa e recebem prêmios especiais por seus trabalhos. Já aqueles que têm uma vida de estudo e sacrifício devem pensar pelo menos 100 vezes antes de entrar em conflito com a indústria e todo o sistema científico médico corrupto. Para aqueles que se envolvem em descobertas ou pesquisas que vão contra os interesses da indústria e que pretendem continuar seu trabalho em nome da verdadeira ciência e do interesse coletivo, baseado na moral e na ética, tem por consequência suas carreiras em perigo, muitas vezes interrompidas,
não possui nenhum financiamento, somente a recusa das grandes revistas para publicar seus estudos. A máquina de lama só entra em ação quando o cientista ou médico vira um problema para eles. O tratamento que lhes é reservado é sempre o mesmo: exclusão da grande mídia, das revistas científicas, dos debates televisivos e dos jornais. E, obviamente, não faltam ataques pessoais pesados e a ridicularização de suas teses sem nenhuma possibilidade de um confronto científico. A comunidade científica não é aquela instituição ideal baseada na meritocracia em que todos os pesquisadores podem se comparar como iguais e onde a ressonância pública de suas afirmações dependem exclusivamente da qualidade de seus estudos e suas ideias, mas sim um ambiente organizado e estruturado de tal forma que está sempre a favor da indústria farmacêutica, que há décadas administra a ciência como se fosse seu próprio negócio. Como escreveu Galileu Galilei, em ciência, a autoridade de muitos não vale tanto quanto a centelha de razão de um indivíduo. É vaidade imaginar que se pode introduzir uma nova filosofia ao refutar um ou outro autor. Primeiro, é necessário ensinar a reforma do espírito humano e torná-lo capaz de distinguir a verdade da falsidade, o que só Deus pode fazer.